Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento de Business Intelligence Microsoft. Meu nome é Felipe Ferreira, sou MCT, MCITP, MCPD e MCTS em SQL Server. Trabalho na Solid Quality Mentors Brasil, maior fornecedora global de soluções e treinamentos na plataforma de dados Microsoft. Nesse vídeo, iremos ver como a Microsoft se posiciona no mercado de Business Intelligence, qual a sua oferta de solução para esse mercado e quais são as ferramentas que compõem essa solução. Ok, a Microsoft está posicionada como um líder no segmento de plataforma de Business Intelligence segundo o quadrante mágico da Gartner, assim como também é considerada um líder de mercado na área de Business Intelligence pelo estudo Forrester Wave. A Microsoft é um dos poucos players do mercado que fornece uma solução completa de ponta a ponta, desde a base de dados relacional para o seu Data Warehouse, por exemplo, até as ferramentas de cliente com o Excel. Uma das grandes vantagens da solução da Microsoft frente aos seus concorrentes é que a solução da Microsoft integra todos os produtos já existentes, como o SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, SharePoint Services e Office 2010, diminuindo dessa forma a curva de aprendizado necessária para esse tipo de soluções. A solução da Microsoft está baseada em basicamente 3 pilares. O primeiro deles sendo o SQL Server 2008 R2, que compõe a infraestrutura de dados e a nossa plataforma de Business Intelligence. Essa plataforma sendo composta pelos produtos Analysis Services para a criação de cubos multidimensionais, Reporting Services para a criação de relatórios, Master Data Services para a limpeza dos dados, Integration Services para fazer a extração, transformação e carga dos nossos dados e o Power Pivot for SharePoint. Todos esses produtos fazem parte da solução Microsoft SQL Server 2008 R2, ou seja, se você já possui o SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, você possui todas essas ferramentas disponíveis para a criação de uma solução de Business Intelligence. Nosso próximo pilar é a nossa plataforma de colaboração, o Microsoft SharePoint 2010, onde possuímos dashboards e scorecards com o Performance Point Services, o Excel Services utilizado para compartilhar planilhas do Excel, workflows e busca corporativa, por exemplo. E por fim, a nossa experiência do usuário fica por conta do Microsoft Office 2010, com o nosso ambiente de Self-Service BI, ferramentas para análise e exploração dos dados, para a análise preditiva ou data mining e para a visualização dos dados, assim como o Power Pivot for Excel. Vale ressaltar que o Excel é hoje a ferramenta de Business Intelligence mais utilizada no mercado. Mas vamos ver quais são as ferramentas que compõem o nosso pilar de plataforma de dados. Quais as ferramentas que o SQL Server 2008 R2 fornece para a gente para a criação de uma solução de Business Intelligence. A primeira ferramenta que iremos utilizar na confecção de uma solução de Business Intelligence é o Integration Services. Essa ferramenta é utilizada para fazer a extração, transformação e carga dos nossos dados. Com ela, consigo carregar dados de qualquer origem de dados, seja ela um outro servidor de SQL Server, um Oracle, DB2 e assim por diante. Carregado esses dados, eu consigo fazer a manipulação dos mesmos, por exemplo, aqui estamos vendo que estamos adicionando algumas colunas de auditoria e depois carregando esses dados numa base de dados de destino, nesse caso o SQL Server 2008 R2. Okay? Esses pacotes do Integration Services são criados facilmente arrastando os nossos controles pré-existentes. Okay? Vou executar esse pacote para mostrar para vocês. O SQL Server utiliza as cores verde, amarelo e vermelho para indicar o status da execução do nosso pacote. Okay? Feita toda essa carga dos nossos dados para o nosso sistema de Data Warehouse e para o nosso banco de dados de Data Warehouse, o desenvolvedor utiliza o Analysis Services para a criação dos nossos cubos multidimensionais. Com essa ferramenta,
o nosso desenvolvedor consegue, por exemplo, carregar as nossas origens de dados, criar a nossa visualização de dados e, em cima dessa visualização, criar os nossos cubos, com nossas dimensões, colunas calculadas, campos calculados, Key Performance Indicators para indicar o status da nossa empresa e assim por diante. Dentro dessa ferramenta também possuímos um módulo chamado Browser, onde eu posso visualizar como está ficando o meu cubo do Analysis Services. Por exemplo, eu consigo visualizar a minha venda pela minha hierarquia de clientes. Não irei entrar em detalhes sobre a ferramenta, pois isso será feito em vídeos posteriores. Mas, por exemplo, podemos visualizar que na Austrália vendemos 9 milhões pelo meu canal de internet. Se eu clicar no sinal de mais, eu faço o drill through nas minhas informações, visualizando por estado, cidade, código postal, chegando até o nível de cliente, consigo ver quanto que cada cliente gastou, quanto que cada cliente comprou nas minhas lojas. Okay? Mas esses dados são utilizados apenas pelo desenvolvedor enquanto está criando a minha solução, não pelo meu usuário final. Por isso, para disponibilizar essa informação para o usuário final, possuímos algumas ferramentas, como por exemplo, a primeira delas, o Reporting Services. Okay? Então, no Reporting Services eu consigo criar diversos relatórios dentro de uma solução. Esses relatórios são facilmente criados arrastando meus componentes que já vêm com o produto também, como por exemplo gráficos, gauges, mapas, tabelas, matrizes e assim por diante. Conseguimos ver então nesse relatório de exemplo que podemos possuir filtros para esse meu relatório, okay? E ele carrega a nossa informação plotando os dados diretamente no mapa. Okay? Então, facilmente eu consigo visualizar que os estados onde eu possuo maior concentração de venda estão aqui. A Califórnia, por exemplo, eu posso clicar na minha loja que fica no West Side Plaza. Ele carregará a informação de quais são meus clientes e a distância em milhas de cada cliente da minha loja, e o e-mail do cliente e assim por diante. Só um exemplo do que podemos fazer com essa ferramenta de relatório. Esses relatórios normalmente são criados pela equipe de TI e depois disponibilizados em um site de relatórios, o próprio site do Reporting Services ou, por exemplo, o nosso SharePoint Services. Okay? Mas, além desses relatórios pré-montados pela equipe de TI, também podemos dar a possibilidade do usuário final criar os seus próprios relatórios, criando dessa forma o que chamamos de Self-Service BI. Okay? A primeira ferramenta que dispomos para fazer isso é o Microsoft SQL Server Report Builder. Para utilizar essa ferramenta, a equipe de TI irá criar um modelo de relatório definindo quais são as entidades, quais são as colunas que estarão disponíveis para o meu usuário final. Feito isso, ele publicará esse modelo no site do Reporting Services ou no meu SharePoint. Okay? O usuário final, em posse desse modelo, pode facilmente carregá-lo no Report Builder, que é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, possui uma interface gráfica similar à do Office, para que o usuário final se sinta familiar, se sinta confortável utilizando a ferramenta. Okay? Então, por exemplo, podemos vir aqui, mandar inserir uma nova tabela, ele inicia um novo wizard para a confecção da minha origem de dados. Okay? Podemos ver que ele carrega as entidades que definimos previamente no nosso modelo de relatório criados pelo Visual Studio. Okay? Então, por exemplo, podemos criar um relatório somando o total de vendas da minha empresa. Simplesmente arrasta a coluna aqui e olha que interessante. As entidades serão filtradas mostrando apenas as que estão relacionadas com a entidade que eu selecionei, que eu arrastei para a minha tela. Então, eu facilmente consigo encontrar
a minha entidade de cliente e selecionar, por exemplo, o primeiro nome do meu cliente. Então, eu simplesmente arrastei o primeiro nome do meu cliente para cá e está pronto. Posso executar essa consulta para testar. Vejo que ele carregou os dados corretamente. E simplesmente termino o meu wizard definindo quais colunas eu quero que sejam mostradas no meu relatório final, qual é o meu estilo para ser utilizado, com as cores para ser utilizado. Okay? Podemos executar o relatório e visualizamos que ele carregou corretamente o primeiro nome e o total comprado por cada cliente. Okay? Esse relatório eu posso exportá-lo para XML, PDF, para o Excel, para o Word e assim por diante, ou também posso simplesmente salvar ele dentro do meu sistema, dentro do meu site do Report Server ou dentro do meu SharePoint 2010. Okay? E por fim, a minha outra frente de trabalho é o Excel 2010. Então, o Excel 2010 possui o plugin do Power Pivot, onde conseguimos facilmente trabalhar com uma grande quantidade de registros em memória de forma muito eficiente, de forma muito rápida. Então também o usuário final pode ter esse plugin na sua máquina, carregar na nossa tela do Power Pivot do Windows e aqui ele define qual a minha origem dos dados. Os meus dados estão vindos do SQL Server, do Axis, do nosso cubo do Analysis Services, de um outro relatório do Reporting Services, de um feed RSS e assim por diante. Okay? Então conseguimos ver que na nossa tabela Fact Sales estamos trabalhando com 3.962.000 registros. Okay? Com esses dados, criamos um relatório simples, okay? Onde conseguimos ver, por exemplo, quanto que cada produto corresponde no nosso faturamento. Okay? Temos filtros ao redor do nosso relatório. Posso ver que, por exemplo, eu quero visualizar somente no país, na Grécia. Rapidamente ele filtrou aqueles 3.900.000 registros em memória e está mostrando somente a informação da Grécia. Okay? Quero ver somente ano de 2008, somente 2008 e 2009. Rapidamente ele faz esses filtros, atualizando a tabela, atualizando o meu gráfico. Okay? Então eu posso ver que, por exemplo, em 2008, no mês 10, o meu segmento de computadores foi responsável por 29% do faturamento. No mês 11, foi apenas 25%. E assim por diante. Okay? Esses relatórios também serão criados pelo meu usuário final e depois disso disponibilizados dentro do SharePoint 2010, disponibilizados dentro do SharePoint para o restante da nossa empresa. Essas são as ferramentas que compõem uma solução de Business Intelligence da Microsoft. Todas as ferramentas que visualizamos na nossa demonstração fazem parte do produto Microsoft SQL Server 2008 R2 e se você já possui uma licença Enterprise, você já possui todas essas ferramentas na sua empresa disponíveis. Okay? Alguns sites de referência sobre o produto, então temos o site do SQL Server na Microsoft Brasil, assim como o site de Business Intelligence na Microsoft Brasil. Vocês podem ver também o endereço do meu blog, onde eu escrevo artigos sobre o assunto e os estudos da Gartner e da Forrester, que indicam a Microsoft como um líder no segmento de Business Intelligence. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.